E Laia, pode acabar com isso aí, essa gritaria. Então, vocês vão parar de gritar ou vocês param de brincar. Então vamos lá, continuar a nossa disciplina, o nosso conteúdo programático. Espero que todos tenham assistido o vídeo da primeira questão da lista. Amanhã disponibilizarei a lista completa. Amanhã disponibilizarei a lista completa dos assuntos que vamos ver até sexta-feira. Então, amanhã eu faço a disponibilização completa disso. Então, dando continuidade, eu vou colocar aqui a apresentação para a gente iniciar. Ok, pronto. Então, o que vamos falar hoje é de difração de raio-x, junto com um pouco de rede recíproca que a gente viu na aula de ontem, né? Sobre a aula de ontem, né, só fazendo aqui um parêntese, eu ainda não disponibilizei ainda no meu canal do YouTube, mas farei isso, viu? Farei isso até amanhã, estou disponibilizando tudo, a de ontem e a de hoje. Então, vamos lá. Esse slide, essa apresentação, está disponível já no SIGO-EMA, né? Lá na aula de difração de raio-x, né? Está lá disponível para vocês baixarem, acompanharem ou revisarem alguma coisa que precisar. Então, a experiência de difração de raio-x, o que nos trouxe no nosso mundo hoje, né? O que ela nos trouxe? Exatamente conhecimento das estruturas cristalinas de um sólido, não só um cristal, mas os sólidos. A difração de raio-x nos mostrou isso, hoje nos mostra, né? Ela fez com que a gente desse um avanço tecnológico muito grande, né? As informações a respeito da estrutura cristalina e da distribuição eletrônica nos sólidos são obtidas através da difração de partículas, no caso de ondas de de Broglie. Para quem lembra de ondas de de Broglie ou a relação de de Broglie, né, sobre relação H cortado e, aliás, não H cortado, e sim a constante de Planck e o movimento, ou seja, o P, a relação que ele tem com a relação de de Broglie, né? E também a difração de partículas e de ondas eletromagnéticas, que é os fótons, que é a luz. Então, essas duas distribuições, aliás, a distribuição eletrônica nos sólidos foi obtida através dessas duas difrações. A difração de ondas por um arranjo periódico de átomos, no caso sólido, como estamos tratando de física do estado sólido, para a determinação da estrutura cristalina foi primeiramente sugerida por von Laue em 1912. Como em um sólido as distâncias entre átomos são de aproximadamente 1 angstrom, como eu já falei para vocês, ou seja, é o raio de um átomo de aproximadamente no entorno da escala de 1 angstrom. Né? Então, a distância entre esses átomos, com essa dimensão, né, dessa estrutura, temos o seguinte: as ondas que têm aproximadamente esse valor de comprimento de onda são necessariamente para explorar a sua estrutura. O cristal atua como uma rede de difração. É só lembrar dos experimentos de fenda, né? Quem lembra aí do experimento de fenda? Então, se você fizer uma fenda da ordem do comprimento de onda de de Broglie, né? Você consegue obter as franjas, quer dizer, as faixas
escuras e claras, ou seja, uma difração. É o que acontece com a luz do Sol quando é incidida em uma gota de água, que a gente vê com frequência, né? O arco-íris, no caso. Então, ondas com comprimentos de onda muito maiores levariam a uma perda de detalhes e muito menores dificultariam a detecção, pois necessitam de ângulos muito pequenos. Então, não precisa ter comprimento de ondas grandes, né, e nem muito pequeno para a gente obter, né, essas estruturas cristalinas de distribuição eletrônica. Existem 3 tipos de ondas que podem ser utilizadas com o objetivo de estudar a estrutura cristalina de um sólido. Esses 3 tipos de ondas são os nêutrons, os elétrons e os raios. Ou seja, eu tenho difração de nêutrons, eu tenho a difração de elétrons e tenho a difração de raio-x. Então, na difração de nêutrons, a energia de um nêutron está relacionada com o comprimento de onda. Claro, o seu comprimento de onda, de de Broglie. Tá a relação que eu falei do constante de Planck e o momento, né? O momento da partícula. Então, a relação comprimento de onda de de Broglie. É essa relação, está relacionada. A energia de um nêutron está relacionada com o seu comprimento de onda de de Broglie. Certo? O que está da ordem de 1 Angston, pelos cálculos aqui dado dos nêutrons. A massa, né? Eu tenho a constante de Planck e tenho a unidade, ou seja, a transformação de 1 eletrovvolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joule, colocando já a energia em eletrovvolt. O Ezinho aqui, ó. A energia em eletrovvolt. Isso aqui é a energia da partícula livre, né? Que é a massa. A energia é P2 sobre 2m. Alguém lembra aí da mecânica quântica, se já apagou ou não, a energia de uma partícula livre, né? Facilmente pode encontrar essa equação, ou seja, quem já está bem avançado consegue lembrar dessa equação da energia da partícula livre. Certo, a energia correspondente a essa difração de nêutron é de aproximadamente 0,08 eletrovvolt. Então, o que quer dizer com isso? Que essas energias são o nêutron com essas energias são obtidos em reatores, né, que são muito pequenos. Como eles são partículas neutras, sua principal interação é com os núcleos dos átomos do cristal. Eles são usados para obter informações quando o sólido é formado por átomos leves, tipo o hidrogênio ao nitrogênio. Isso. Sendo importantes nos estudos de sólidos orgânicos. Além disso, como eles têm momento magnético diferente de zero, eles também são utilizados no estudo de cristais magnéticos. Não só no cristais elétricos, mas também aí você pode identificar como respostas a resposta magnética do material, do sólido, no caso, utilizando a difração de nêutron, né, com essa energia. Já na difração de elétrons, está relacionado também com seu comprimento de onda de de Broglie. E, novamente, a razão entre a constante de Planck e o momento da partícula, né? Novamente, o seu comprimento de onda está aproximadamente 1 Angston, né? E a sua energia é aproximadamente de 140 eletrovvolts, então muito maior comparado ao dos nêutrons, né? Por exemplo, um feixe de elétrons com essa energia interage fortemente com os elétrons do sólido, penetrando muito pouco neles. Assim, a difração de elétrons é muito boa e utilizada para a caracterização de superfície. É onde está os elétrons livres, né? A densidade de cargas estão todas na superfície. Então, a difração de elétrons é espetacular para você ter resposta de superfícies. Ok? Para o estudo de superfície, usa-se difração de elétrons de baixa energia,
No inglês é Low Energy Electron Diffraction, né? Difração de elétrons de baixa energia. Na difração de raio-x, são ondas eletromagnéticas, ou seja, o fóton da luz, de alta frequência. Então, é uma frequência muito alta. Logo, a velocidade da luz a gente já sabe, né? De 3 vezes 10 a 18. Então, consequentemente, a sua frequência também vai ser alta. Agora, você imagine a energia que o comprimento HC sobre lambda, ou seja, a constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Ou seja, é a frequência vezes o Ni, né? A frequência vezes o Ni, lá nas ondas eletromagnéticas. Então, sabendo que a velocidade da luz tem esse valor, né? O comprimento de onda em torno de 1 Angstrom, ou seja, aproximadamente de 1 Angstrom, o que temos de energia? Temos de energia de 10 a 50 K electrovolts, ou seja, 50 mil, de 10 mil a 50 mil electrovolts. Ah, professor, o que é isso? Você lembra daquelas faixas de frequência nas ondas eletromagnéticas, ou seja, a luz, quando é incidida em um cristal ou em uma fenda? É isso que ocorre, você tem essa variação de energia, né? Para cada faixa para cada região, eu tenho uma faixa de energia, eu tenho uma frequência. Radiação com essa energia tem um poder de penetração muito grande, tornando-a muito utilizada no estudo de estruturas tridimensionais. A interação entre os raios X e o cristal se dá através da interação da onda eletromagnética e os elétrons dos átomos que compõem a estrutura cristalina. Interação do raio-x com o cristal, né, através da onda eletromagnética e os elétrons dos átomos que compõem a estrutura cristalina. Então, é o que é mais utilizado, né? O pessoal utiliza muito a difração de raio-x para ter resposta das estruturas. O comprimento de onda é em função da energia das partículas incidentes, caso fótons, nêutrons e elétrons. Então, aqui tem uma figura, ou seja, um gráfico mostrando o comprimento de onda, ou seja, em função da energia das partículas, né? O quanto cresce, né? Por exemplo, os elétrons com energia de aproximadamente um comprimento de onda de aproximadamente 1 Angstrom, né? A energia ela vai aumentando, né? É muito forte, ela vai aqui, ó. Aliás, ela vai com o aumento da energia, né? Que ela vai diminuindo, ou seja, tem um decrescimento aqui em relação ao comprimento de onda, né? A energia do fóton é de aproximadamente, ou seja, 10 é muito maior, é de 100 kelectronvolts. A energia do nêutron de 0,01 e a energia do elétron de 100 electrovolts, né? Aqui em vermelho os fótons do raio-x, que é muito alto aqui, ó. Altíssimo. Os raios-x podem ser produzidos em equipamentos de laboratório, né? Tanto pela desaceleração dos elétrons de um alvo metálico, quanto pela excitação dos elétrons nos alvos através da incidência de um feixe de elétrons. Então, você pode usar esse equipamento de laboratório tanto na desaceleração dos elétrons, né, quanto na excitação dos elétrons nos átomos, né? Quando você muda o nível de energia de um nível mais baixo para um nível mais alto, ou de um nível mais alto para um nível mais baixo. Por isso a desaceleração. O primeiro processo fornece como espectro uma banda larga e contínua, e o segundo uma série de linhas estreitas. Ou seja, para desaceleração dos elétrons, né, fornece um espectro de banda larga e contínua. Já na excitação dos elétrons,
eu tenho uma série de linhas estreitas. Desculpa. Por exemplo, se o alvo é o cobre, ele apresenta, é um metal, ele apresenta um dupleto bastante estreito, né? Com esses valores de comprimento de ondas aqui, ó. Ok? Quando todos os cristais que apresentam estruturas cristalinas simples já foram analisadas pela técnica de raio-x, desde o início da invenção do método, hoje em dia ele é muito utilizado para analisar a estrutura e a configuração de cristais orgânicos agora. E novos materiais produzidos em laboratório, ou seja, materiais artificiais. O raio-x hoje hoje ele é muito usado na física experimental, muito usado mesmo. Hoje é fundamental você, no laboratório de pesquisa, ter um equipamento para difração de raio-x, né? Ou espectro Raman, de infravermelho, essas coisas, também muito importante, dependendo da estrutura que você for trabalhar ou que for investigar. A determinação das estruturas passaram a ser grandemente simplificadas pela utilização de programas de computador. Então, muitos na experimental tem que usar o programa, o software, e na parte teórica também não deixa de fazer, né? Ou seja ela estatística ou analítica. O que devemos saber quando estamos pesquisando sobre estrutura cristalina e sobre essa difração de raio-x? A lei de Bragg. A lei de Bragg, em 1913, Bragg notou que ao incidir um feixe de raio-x sobre um cristal, picos intensos de difração eram observados para direções e comprimentos de ondas bem definidos. Eu não tenho colocado aqui olha, pronto. Aqui é exatamente mostrando os picos de Bragg, né? Os que falam picos de Bragg, ele tem um pico bem avantajado, né? Ele tem picos intensos de radiação. Ele então apresentou uma explicação bastante simples para o padrão de difração de raio-x por um cristal. Para isso, ele considerou as condições que devem ser satisfeitas para que o máximo de difração proveniente do espalhamento coerente de um feixe de radiação por um cristal possa ser observado. A gente costuma chamar isso de reflexão especular, né? Quando temos uma transmitância, aliás, quando a luz é totalmente transmitida, é onde vai ter o pico bem maior na curva, né? Pensa aí numa gaussiana, né? Pensa aí numa função gaussiana, ou a figura, o gráfico, é parecido com isso aí, né? A estrutura gráfica de um pico de Bragg e a gaussiana, ela tem assim um formato bem parecido, mas com matemática bem diferente, né? E física também, né? A gente costuma chamar como uma reflexão especular da onda incidente. Então aqui tem uma equaçãozinha exatamente mostrando sobre aqui a onda incide na superfície, tem umas camadas, e ela reflete. Depois ela passa, ela transmite por essa primeira, depois reflete na segunda, e aqui ela consegue refratar, né? Novamente. E aí, usando esses feixes, a gente consegue determinar exatamente isso aqui, que é a condição de Bragg, que 2D vezes o seno do ângulo é igual a m vezes o lambda, vezes o comprimento de onda, onde esse m ele é o inteiro. Por isso que chama lei de Bragg. Aqui, ó, note que a grandeza observável é um ângulo de difração φ, né? Que no caso do raio-x incidindo em um cristal, ó, ele vai espalhar, né? E aqui temos aqui umas camadas e ela vai refletir, depois ela refrata e reflete na segunda e refrata na primeira, né?
a coisa pode ocorrer que ela consiga, além de transmitir, aqui ela consegue refletir, né? Em alguma parte aqui depois, dependendo da intensidade do feixe. Então, essa aqui é a condição, ou seja, é a lei de Bragg, essa equaçãozinha aqui, é 2D, vezes o seno, o D é a distância entre as camadas, né? O D é a distância entre essas camadas. E vezes o seno do ângulo, que é esse ângulo aqui, que podemos ter, vezes um inteiro, aliás, igual a um inteiro que multiplica o comprimento de onda. Para um dado comprimento de onda incidente, somente certos valores de ângulo do θ é que serão refletidos. Então, para cada comprimento de onda, eu vou ter certos ângulos de incidência, né? Certos ângulos que serão refletidos. Claro, por todos os planos. Lembra aqueles planos de Miller, né? Aliás, os índices de Miller, os planos de uma rede cristalina. É isso, de uma rede cúbica, por exemplo. Aqui é só mostrando exatamente o D, a distância entre esses planos, né? E os seus índices de Miller para valores de parâmetro de rede. Aqui são resultados de uma determinada substância, né? No caso, raio-x bombardeado por elétrons de 30 keV, né? A distribuição de intensidade das radiações provenientes de um alvo de MO, né? Os raios-x apresentam linhas estreitas e uma banda contínua. Então, teve transmitância aqui máxima aqui, ó, em um determinado comprimento de onda, a sua intensidade. Aqui, mais uma vez, a intensidade agora por um feixe de nêutron, né? Distribuição de intensidade das radiações para um feixe incidente de nêutron proveniente de um reator nuclear, né? Essa banda aqui, selecionada por um monocromador, né? Esses são resultados experimentais com difração de raio-x e difração de nêutrons. Aqui tem um esquema de um monocromador, né? Como está ali, é questão experimental sobre os ângulos de Bragg, né? E não vamos nos interessar muito em relação a isso, né? Nossa disciplina é bem analítica, né? Não precisamos fazer entrar muito na questão experimental do experimento de Bragg, né? Aqui é um cristal monocromador, o que ele vai fazer com o feixe, né? Então, o feixe aqui ele incide, ó, e aí aqui ele reflete, e parte reflete, e parte ela é transmitida, refratada, né? Isso vai depender, no caso aqui, a questão de refletir, transmitir ou refratar, é o índice de refração do meio. Se o índice de refração do meio, dependendo se for muito grande, ela vai só refletir, né? Aqui falando mais sobre a lei de Bragg, qualquer coisa vocês podem pegar o slide e dar uma lida com calma para ter um embasamento melhor. O método do cristal giratório também, isso aqui nos interessa também. O feixe de raio-x é monocromático, né? Então aqui é mostrando exatamente a questão da câmara de cristal giratório com a entrada de raio-x, né? Em um filme, isso, em um cristal, e aí tem um filme. E aí tem alguns métodos, né, de difração de raio-x, como o método de cristal giratório, o método do pó, o método de von Laue, né? Então, métodos, aliás, são experimentos realizados, né? Você pode realizar isso. A amplitude da onda refratada, né? Lembrando aqui exatamente da transformada de Fourier. Lá onde você viu a rede recíproca, né? Olha exatamente a equaçãozinha aqui da rede recíproca. Ela é invariante sobre qualquer translação na rede, né? Para obtermos a amplitude ou a intensidade das ondas difratadas, devemos levar em consideração a composição da base de átomos, ou seja, a intensidade devido a uma certa distribuição de carga dentro da célula.
Então, vai depender da distribuição de carga dentro dessa célula, né? Ou seja, a distribuição eletrônica, né? O desenvolvimento em série de Fourier da densidade eletrônica do cristal, que deve obedecer exatamente a regra da reciprocidade, ou seja, que ela é invariante sob translações na rede. Aqui é a formulação de von Laue, exatamente do experimento lá, né? Não vou entrar muito nisso e nem vou não vou pedir para que vocês façam exercício sobre isso, não vou entrar muito nessa questão aqui. Isso aqui é mais quando você for para um mestrado ou, sei lá, um doutorado. Sim, isso depende de se for trabalhar com experimental, né? É muito interessante isso aqui. Aqui ele faz a equivalência exatamente das formulações de von Laue e Bragg. Não, essa aqui é de Bragg, essa aqui é de von Laue. E aí eles fazem uma comparação entre elas e obtêm uma equação conjunta, né? Essa esfera de Ewald, né? Também tem mais a ver com exatamente com a equação, com a condição de von Laue, a difração dele, usando aquele método dele. Também não vou entrar muito. A interpretação da equação de difração, né, usando Brillouin. O que é a primeira zona de Brillouin? Exatamente a célula primitiva, como eu falei. Em uma rede, não é necessário que você faça cálculos em uma rede completa, é porque ela é infinita. Você tem que fazer, basta você fazer na primeira zona de Brillouin. Quando você fizer na primeira zona de Brillouin, você na célula primitiva de Wigner-Sainz, o restante vai valer para ele, porque ela é invariante sobre translações. Exatamente, é invariante, é a rede recíproca, é invariante sobre translações. Então, o que vale para um, vale para outras também. Aqui, falar sobre a rede recíproca, a gente já falou ontem, exatamente os vetores primitivos da rede recíproca com essas equações, eu já mostrei. Já para deixar aqui, antemão, vai ter exercício em relação a isso, de estar com a rede. Ontem até mostrei uns exemplos, né? De ter uma rede, essas bases primitivas no espaço direto e transformar encontrar os vetores primitivos para a rede recíproca, né? Aqui está só colocando os vetores primitivos da rede recíproca, propriedades da rede recíproca. O que tem que ocorrer com as propriedades? Que o produto interno entre esses dois vetores, entre o B e A, ele tem que ter essa relação aqui, ó, com delta de J, né? Depois você pode ver lá no livro do Kittel a questão desse J do índice, né? Esses índices aqui. E aqui o volume da rede, né? Que é 2π ao cubo dividido pelo volume do espaço direto. A rede recíproca é uma rede de Bravais, a rede recíproca da rede recíproca é a rede direta. Você está voltando para a rede direta. Aqui são um exemplo, vamos encontrar, para encontrar a zona de Brillouin de uma rede Bravais dimensional quadrada de parâmetro de rede A. Então, eu tenho os vetores primitivos da rede no espaço direto e tenho os vetores primitivos do espaço recíproco. Professor, como é que eu encontro os vetores primitivos do espaço recíproco? Olha, tá aqui as equações. Como ele só tem lá dois vetores, só vou usar esses dois, né? Só vou usar esses dois aqui, ó. Então, porque é um plano. Ah, professor, como é que vai ficar aqui, ó? Porque eu não vou ter o A3, né? Eu não vou ter o A3. Então, B1 vai ser igual a quanto? O A3 é um vetor nulo, né? No caso. Então, o B1 vai ser 2π sobre A. E o B2, 2π sobre A. Tem que ter... Claro, se os vetores primitivos aqui têm os mesmos componentes, logo os vetores primitivos do espaço recíproco vão ter também os mesmos componentes. Então eu mostro o que é isso que acontece. Você amplia, como se estivesse ampliando o espaço direto, né?
quando você encontra o espaço recíproco, né? Claro, o volume do espaço direto, do espaço recíproco, é inversamente proporcional ao volume do espaço direto. Por exemplo, se o espaço direto, ou seja, se for aumentando o espaço direto, né, o espaço recíproco vai diminuindo. E se o espaço direto for diminuindo, o espaço recíproco vai aumentando. Aqui em 10 falando sobre a primeira zona de Brillouin, né? Aqui, por exemplo, os constantes, os K, é os vetores de onda, né? Vetores de uma onda em direções diferentes aqui, ó. É só lembrar exatamente da equação de Schrödinger em uma caixa, né? Ou em um poço infinito, né? Quem já viu isso aí ou quem vai ver ainda vão chegar nisso aí. Aqui, né, falo da construção da primeira zona de Brillouin. A célula primitiva, como já vocês sabem, ela é obtida através da construção da célula de Wigner-Sais. Com isso, você encontra a primeira zona de Brillouin para as redes CC e CFC, tranquilamente. E para simples também, né? Aqui a rede no espaço real, a célula P da cúbicas de corpo centrado. E aqui a célula de Wigner-Sais da cúbica de corpo centrado. Aqui na rede no espaço recíproco, a zona de Brillouin da corpo centrado, né, com a célula de uma FCC, de uma cúbica de face centrada no espaço K. Aqui a célula P da face centrada, né? Tem aqui as faces centradas, né? Tem aqui a célula, e aqui já tem uma célula de Wigner-Sais dela, no caso, e consequentemente eu tenho da espaço recíproco, né? Diferente um pouco, né? Ela aumenta. Né? Célula. Então, análise de Fourier da base, ou seja, lembra do fator estrutura que eu falei na semana passada, né? De calcular o fator de estrutura, né? de uma rede ou de uma rede, seja ela monoatômica ou diatômica, poliatômica. Esse fator de estrutura já está em forma da transformada de Fourier, né? Já está em forma da transformada de Fourier, ou seja, uma combinação linear desses fatores. Novamente aqui, né? Depois você pode ver aqui tranquilo, ver aqui com calma e como essa transformação, ou seja, como é utilizado isso aqui, como chego nessa equação aqui, né? Fator de forma atômica. Não vou entrar muito nisso, né? Nesse momento não vai nos interessar, né? Isso aqui é mais para quando você for pegar lá o livro do Kittel, eu acho que tem isso aqui. Livro do Kittel não, livro do Ascroft, né? Ou seja, no mestrado ou no doutorado, quando você utilizar. Então, aqui temos uma figura de um plano de Bragg, ou seja, se não me engano aqui da hexagonal, não, da FCC, não, da CFC no caso, e temos os planos aqui e os planos, e aliás, e os picos de Bragg aqui, a forma dos picos de Bragg em cada plano aqui, ó, com a dimensão com o D igual a π, uma diferença de fase entre a primeira e a terceira de 2π. Qual é a interpretação física do resultado que mostra que as reflexões 100 dão intensidades nulas? As reflexões 100 ocorrem normalmente quando reflexões referentes aos planos que definem a célula cúbica simples têm uma defasagem de 2π. Então, mostra só a interpretação física disso aí. Que essas reflexões na 100, elas vão ocorrer
quando essas reflexões referentes aos planos que definem a célula cúbica, no caso da cúbica sim, tem a defasagem de 2π. Então, só vão ocorrer normalmente quando tiver a defasagem de 2π entre elas. Aqui é um exemplo, não vou entrar nesse exemplo sobre o fator atômico, né, com essa forma aqui, que ele tem um cálculozinho aqui, ele tem aí, certo, aqui um dado experimental, né, do cloreto de potássio e do brometo de potássio. São resultados experimentais aí. Então, a nossa aqui tem um resumozinho exatamente da apresentação, né, em si, com o que foi abordado, sabendo que essa parte do fator atômico com essa representação de Fourier, eu não vou entrar muito nessa parte não, viu? Ele não vai nos interessar. Total que o Kittel ele não trata isso muito com muito detalhe, né? E nosso livro-texto, nossa base é o Kittel. Então, deixa eu interromper aqui. E já são 8h05. Então, a aula de hoje era só referente à difração de raio-x, né, sobre os cristais, junto com a difração de nêutrons e elétrons e a explicação física delas, o que temos de trabalhos feitos, né, essas coisas. Mais na frente eu vou disponibilizar uns artigos sobre exatamente a difração de raio-x. Eu tenho uns artigos aqui, eu posso disponibilizar lá no Siguema para vocês darem uma lida. Um é sobre grafeno, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui direitinho. Exatamente sobre grafeno, ó. Estrutura cristalina de grafeno e de silicon, né? Então eu vou colocar no Siguema para vocês dar uma olhada direitinho, ler, para se interessar nesse estudo de grafeno, né, que está na moda. Espectro de fundo de grafeno, tem um outro artigo aqui, se não me engano são 3 artigos que eu baixei aqui para divulgar e mostrar para vocês, se interessar. O outro é estrutura de banda eletrônica, porque a gente vai estudar a estrutura de banda, a gente vai estudar com detalhe, com mais detalhe a estrutura de banda de cristais, vibrações na rede, a gente vai ver aqui também, vai fazer cálculo, se possível, vou fazer, se a imagem ajudar, né, a conexão ajudar, eu farei na lousa aqui, né? Farei no quadro, que seria bem melhor e bem mais prático para a gente fazer do que no slide. Essa resolução das estruturas de banda. Ok? Esse slide já está disponível lá na plataforma. Não está no Classroom, mas está no Siguema. E até amanhã eu estou colocando todo o restante da lista, no caso referente ao conteúdo programático para até a avaliação. Repetindo, dia 10 eu vou exatamente disponibilizar os problemas, né? Eu vou escolher os problemas dessa lista para vocês me entregarem. Eu vou colocar para o dia 14, né? Para o dia 14 para vocês me entregarem. Por isso eu quero pela manhã já estar disponibilizando tanto no Siguema quanto no Classroom e no WhatsApp também a primeira avaliação, né? Não vai ter muitas questões não, vai ser poucas. Não vai estender muito não. Vai ter muitos dias, quase 4 dias para resolver, mas não vai ser muito extensa não. Ok? Alguma pergunta?
Eu tenho, professor. Sobre a questão das aulas, você vai colocar tudo no YouTube pra gente? É porque eu Vou, tive vou, probleminhas aí com, não vou. sei se foi com a internet, e agora meu computador pifou, eu tô num aqui mais emprestado. Pois Eu é, tô eu vou perdendo. colocar. A de ontem eu não coloquei ainda, mas até amanhã elas vão estar as duas, a de ontem e a de hoje, viu? Tá gravando Beleza, beleza. aqui, tá gravando. Vou até dar uma encerrada aqui um pouco para não ficar muito grande.